Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o reparo, que é a fase final de todo o processo inflamatório. O reparo, ele é o processo de reposição do tecido destruído que é observado após a extinção dos agentes flogísticos. Então, toda vida que eu tenho a perda da continuidade de um tecido, seja por algum tipo de trauma, ou mesmo pela ação do sistema imune, que age como intuito de eliminar aquele agente infeccioso, mas muitas vezes nesse intuito ele acaba por destruir tecidos vizinhos também, é necessário que esse tecido que perdeu a continuidade ou que foi danificado, ele seja então substituído por um outro tecido, que pode ser igual ao tecido original ou pode ser um tecido um pouco diferente. Então, gente, para que eu tenha o reparo do tecido, é importante que essa eliminação eu tenho, então, o reparo do tecido. Eu não tenho reparo sem antes ter a eliminação do agente que causou a inflamação naquele tecido, certo? E ao final, objetivo-se que a gente retorne à morfostase e à homeostase desse tecido. Entretanto, nem sempre isso é possível, porque dependendo da extensão desse dano pelo qual o tecido passou, é possível que haja a substituição daquele tecido original por um tecido diferente do que ali existia, fazendo com que a morfologia daquele tecido seja alterada e a homeostasia também pode ser, então, desequilibrada, né? Eu posso ter a função daquele tecido não retornando à sua função original, né? Então, o objetivo sempre, toda vez que a gente tem algum tipo de lesão, é que tenha ao final do reparo o retorno à homeostase e à morfostase. É importante salientar que, embora eu tenha falado que o processo de reparo final ele só ocorre quando acontece a eliminação do agente inflamatório, em alguns casos eu tenho a ação de alguns mediadores que, mesmo na presença de células inflamatórias e do agente que causou aquela inflamação inicial, eu já tenho o início de deposição de fibras colágenas, como a gente está vendo aqui nesse tecido, né? Eu tenho proliferação de fibroblastos e início de deposição de colágeno nesses tecidos, mesmo em meio à inflamação presente, certo? Entretanto, esse reparo ele não finaliza enquanto eu ainda tiver inflamação presente nesse tecido. O reparo, ele pode acontecer basicamente de duas principais formas. Ele pode acontecer através de regeneração, né, que é nosso objetivo maior, é que aquela célula volte a ter as mesmas características, aquele tecido seja reparado com células semelhantes às que ali existiam, ou então ele pode ocorrer por cicatrização, que é uma forma que o organismo se utiliza para tentar reparar aquele tecido sem que as condições totais, né, sejam mantidas, então ele vai tentar substituir aquele tecido que deveria existir ali pelo tecido que dá, que no caso acaba sendo um tecido fibroso, certo? Então o reparo ele pode ser por regeneração ou por cicatrização, e a gente vai detalhar cada um desses tipos no decorrer dessa aula. E aí, quando que um reparo ele vai ocorrer com cicatrização, quando ele vai ocorrer por regeneração. Isso aí vai depender muito de alguns fatores desencadeantes, né? Que a gente vai também falar um pouquinho no decorrer de toda a aula, mas que um dos principais fatores é o estado de destruição tecidual, né? Quanto mais destruído for esse tecido, menor a possibilidade dele regenerar, mais fácil que ele sofra um reparo através de cicatrização. Outro fator é a presença do arcabouço. Então, para que um tecido ele consiga regenerar, ele precisa ter o seu arcabouço mantido. Então, essa destruição não pode ter sido tão intensa que eu tenha destruição desse arcabouço inicial. E também vai depender do tipo de células que estejam presentes naquele tecido. Existem células que têm capacidade de proliferar e de serem substituídas, e existem outras células que não são, né? Não têm essa capacidade. Então, em tecidos, mesmo que uma lesão mínima, em tecidos onde eu tenha células que não tenham capacidade proliferativa, eu não tenho como reparar, certo? Não tenho como reparar através de regeneração. Nesse caso, o reparo vai acontecer através de cicatrização, certo? E aí também outro fator influenciador é a questão dos mediadores inflamatórios que são secretados nesse tecido.
Então, o grau de fibrose pode acontecer, né, um grau maior de fibrose, quando eu tenho uma maior secreção de mediadores inflamatórios que induzem a deposição de fibras colágenas. Isso faz com que aquele tecido ele realmente também não retorne mais à sua função original por conta da fibrose que vai ocorrer, né? Então, esses mediadores também influenciam diretamente nesse processo. Bom, e aí o que a gente tinha falado em relação ao reparo dos tecidos, né, que vai ocorrer dependendo da capacidade regenerativa que aquele tecido apresenta. Então, existem tecidos que têm células lábeis, que são aquelas células que estão em constante divisão. Como exemplo, a gente tem o tecido epitelial, o tecido hematopoético e a nossa medula óssea, né, que as células estão em divisão constantemente, independente do dano ou não àquele tecido. Então, essas células são chamadas de células lábeis. Existem tecidos que são chamados de tecidos estáveis, que são aquelas células que apresentam-se quiescentes, ou seja, elas ficam em repouso durante a maior parte do tempo. Entretanto, quando há alguma necessidade de substituição da célula porque houve algum dano, há a possibilidade de induzir que essas células entrem então no ciclo celular e iniciem a sua proliferação. Como exemplo, a gente tem o tecido hepático, o tecido conjuntivo e o músculo liso, certo? Que aí eles têm essa capacidade de proliferar quando houver uma indução por algum tipo de dano. E existem outros tipos de tecido, que são chamados de tecidos permanentes, que eles não têm capacidade de se dividir e que, portanto, por mais que eu tenha uma lesão pequena, eu vou ter sempre um reparo naquela naquela célula sendo substituída por tecido fibroso. Tá? Então, exemplo como de tecidos permanentes, eu tenho o neurônio, o tecido estriato-esquelético e o músculo cardíaco. Então é importante, já que a gente viu que tem células que têm capacidade de se regenerar e outras não, é importante que a gente conheça detalhadamente todos os tecidos que compõem a cavidade oral e qual é a capacidade regenerativa deles. Tá? Então, abordando inicialmente o tecido epitelial, que é o tecido que reveste todas as mucosas e que reveste inclusive a cavidade oral, ele é formado por células lábeis, né? São células que têm capacidade de proliferar intensamente, né, estão constantemente em proliferação e que, portanto, quando sofrerem algum dano, eles têm capacidade de serem substituídos por células semelhantes às que ali existiam, certo? Então, portanto, se for causar um dano, quando eu vou fazer uma remoção de um dente incluso ou vou fazer uma biópsia que eu tenho que remover um fragmento do epitélio, então eu sei que aquele tecido ele tem uma alta capacidade regenerativa. Então, eu posso remover um fragmento que ele vai conseguir reparar ali sem maiores problemas, se esse fragmento não for também extremamente extenso, né? E que cumprir todas aquelas outras normas que a gente já tinha falado anteriormente. Em relação a glândulas salivares e o tecido ósseo, eles são considerados tecidos estáveis, né? Ou seja, eles só proliferam, essa célula só começa a se dividir quando há algum estímulo, né? Alguma lesão, algum estímulo que faz com que aquela célula comece a entrar então no ciclo celular. Portanto, se houver uma lesão no tecido ósseo, às vezes eu preciso remover um fragmento ósseo, ou quando vou tirar um dente incluso, que eu preciso desgastar o osso, esse osso ele tem capacidade de proliferar e de formar um novo osso semelhante ao que tinha antes ali naquela região, assim como as glândulas também. Entretanto, a gente tem dois tecidos na nossa cavidade oral, que são o tecido nervoso e o tecido muscular, que são tecidos considerados permanentes. Então, uma vez que haja lesão nesses tecidos, esses tecidos não serão reparados. Então, muito cuidado. Por isso que os professores enfatizam tanto na anatomia, na cirurgia, vão enfatizar muito mais com vocês também em relação ao cuidado com o tecido nervoso. Porque uma vez que a gente tenha dano nesse tecido nervoso, a gente dificilmente vai conseguir repará-lo, né? Ele não tem capacidade de reparo, de regeneração. Então, esse neurônio ele não entra em divisão e, portanto, quando eu tenho algum dano, né, alguma secção nesse nervo, não há possibilidade de reparo. O paciente vai ficar com parestesia naquela região permanente. E o tecido muscular do mesmo jeito, né? Então temos que ter cuidado para afastar o tecido muscular quando ele estiver na região onde a gente for acessar para fazer algum procedimento cirúrgico, para que não tenha dano desse tecido, porque ele não tem capacidade regenerativa.
E aí aqui um resumozinho, né, falando em relação às possibilidades de regeneração ou cicatrização. Então, uma célula, quando ela sofre algum tipo de lesão, ela pode vir a se regenerar se esses tecidos forem renovados, como é o caso de tecidos do epitélio, da epiderme, epitélio do trato gastrointestinal e do sistema hematopoético. Eles podem sofrer regeneração também se forem tecidos estáveis e que forem estimulados a proliferar, como é o caso também do rim e do fígado, né, quando é removida uma parte do fígado, uma parte do rim, há um crescimento compensatório e esses órgãos voltam a funcionar como era antes. E eu posso ter um reparo por cicatrização. Então, isso acontece, esse reparo por cicatrização acontece quando essa ferida há a formação de uma cicatriz, porque aquela célula não tem capacidade de se dividir ou porque aquele dano foi muito extenso, ou ainda quando eu tenho uma presença de inflamação crônica persistente, eu vou ter uma cicatrização, né, mas eu não tenho um reparo completo por conta de uma fibrose. Então, uma vez que eu tive um dano tecidual, ocorrem processos para que aquela célula comece, então, a proliferar e substituir aquela célula que foi perdida. Então, um dos fatores que ocorrem é o encurtamento do ciclo celular. Aquela célula que vocês já viram no processo de ciclo celular, que saía da fase G0, ia para G1, S, G2 e M, continua ocorrendo. A célula passa por todas as fases do mesmo jeito do ciclo celular, entretanto, há um aceleramento desse processo. Tá? Então, acontece de forma mais rápida, entretanto, a célula continua passando por todas as fases. Também há um recrutamento daquelas células que estão quiescentes, né, que não estavam proliferando, elas começam então a entrar no ciclo celular para substituir aquelas células que foram danificadas. E também, aqueles tecidos onde existem células tronco indiferenciadas, elas são estimuladas a se diferenciar naquela célula que foi danificada, para que ela então substitua aquela célula que foi perdida. Bom, e aí existem mecanismos que estão relacionados diretamente a esse crescimento celular. Então, provavelmente, as células elas são induzidas a proliferar pela liberação de mediadores que eles vão agir diretamente na entrada dessa célula no ciclo celular, um processo chamado de regulação gênica. E aí a gente pode se perguntar, uma vez que essa célula entra em processo de diferenciação, de divisão celular, ela pode proliferar indefinidamente, né, e formar uma maior quantidade de células do que seria necessário para reparar aquele tecido. Entretanto, no nosso organismo, como todas as coisas são muito bem organizadas e orquestradas, o processo de reparo também o é. Então, eu tenho um processo chamado de inibição do crescimento densidade dependente. O que isso significa? Toda vida que eu tenho uma separação entre as células, eu tenho estimulação de proliferação celular. E toda vida que eu tenho contato de uma célula com a outra, há um envio de informações para que aqueles fatores de crescimento parem de ser liberados, certo? E aí a célula para de formar, né, novas células, aquele tecido para de formar novas células, e esse processo é chamado de inibição densidade dependente. Bom, pessoal, com relação à estimulação por contato, também quando a gente tem o inverso, quando eu tenho ausência de contato de uma célula com a outra, eu também tenho estimulação de indução de liberação de fatores de crescimento. Então, o nosso organismo também se organiza dessa forma, de modo que quando eu tenho espaço entre uma célula e outra, já é enviado a informação de que é necessário que essas células sejam formadas, né, mais intensamente para iniciar, então, o processo de reparo naquele local. Então, alguns fatores de crescimento fazem com que essas células comecem a entrar no ciclo celular e proliferar, né? Dentre eles, a gente pode citar o fator de crescimento epidérmico, o TGF, o VEGF, o FGF, o TNF, que são substâncias que podem induzir o aumento de células, tanto específicas como o aumento de múltiplas células. No caso do fator de crescimento epidérmico, ele é secretado por plaquetas e macrófagos, e aí eles também induzem um crescimento de células epiteliais.
O TGF, por exemplo, ele é secretado por células inflamatórias e células epiteliais quando estão lesionadas e fazem com que haja o crescimento de tecido conjuntivo. O VEGF induz a formação de vasos e quando eu tenho uma lesão de células endoteliais, esse VEGF já é secretado, fazendo com que a gente tenha um aumento da indução de vascularização. Então, esses fatores de crescimento são fundamentais para esse processo de reparo também. Com relação ao tipo de sinalização que ocorre, essa sinalização para a liberação de fatores de crescimento, ela pode ser autócrina, quando a célula produz o fator de crescimento e ela mesma aproveita aquele próprio fator, né? Ela pode ser parácrina, quando uma célula adjacente àquela célula que produziu a substância, ela consegue se utilizar daquele produto produzido pela célula vizinha. E ela pode ser também endócrina, quando as células produzem algum tipo de produto e essa secreção vai direto na corrente sanguínea, onde é distribuída por todo o organismo. No caso da proliferação celular, né, das fatores de crescimento que induzem o processo proliferativo, eles são a sinalização do tipo parácrina, né, porque as células que estão ali próximas ao tecido lesionado produzem os fatores de crescimento que atuarão sobre as células vizinhas. O macrófago é um tipo de célula que ele tem a capacidade de atuar em várias fases da inflamação. Ele pode atuar na inflamação aguda e crônica mais fortemente, né? E ele, nesses casos, ele exibe um perfil M1. Aqui na figura exemplifica como se ele fosse do lado negro da força, né? O macrófago M1 e o macrófago M2 como se ele fosse da ordem Jedi. Então, o macrófago M1 ele trabalha gerando citotoxicidade e injúria tecidual, né? E por isso ele está mais presente nessas fases da inflamação, enquanto que em fases mais avançadas, quando aquele tecido está mais próximo ao reparo, o macrófago ele começa a apresentar um perfil M2, quando ele induz a supressão da resposta imune, né, naquela fase final, e induz o reparo, fazendo com que aquele tecido no final assuma sua forma original. Bom, então a gente tem esse quadro, né, de diferenciação entre aqueles tecidos que sofrem regeneração e aqueles que sofrem cicatrização. Então, aqueles tecidos que têm a capacidade de sofrer regeneração são tecidos compostos por células lábeis ou estáveis. A lesão tecidual, nesses casos, é uma lesão mínima e com relação a como esse tecido ficará no final, a gente vai encontrar pouca ou nenhuma alteração na sua função. Esse tecido vai ter uma menor quantidade de miofibroblastos, que são aqueles fibroblastos que têm capacidade de promover uma contração na ferida. Então, esses miofibroblastos estão presentes em maior quantidade na cicatrização, enquanto na regeneração eles estão presentes em pequena quantidade. E no processo de reparo, eu tenho a formação de um tecido de granulação mais discreto. A gente vai ver mais detalhadamente a questão dos miofibroblastos e da formação do tecido de granulação mais à frente. Em relação à cicatrização, a gente tem tecidos cujas células são permanentes, ou então um dano tecidual que foi muito mais extenso, né? Então tem um comprometimento daquele tecido. E aí, quando eu tenho um reparo por cicatrização, dependendo da sua extensão, eu posso ter algum tipo de prejuízo na sua função e também terei maior quantidade de miofibroblastos, que promoverão a contração da ferida cirúrgica e no processo de reparo, eu tenho uma maior quantidade de formação de tecido de granulação.